frente à heresia do aniquilacionismo, que após o homem morrer, segue-se, né, aquilo pelo qual ele viveu. Ou seja, aqueles que viveram com Cristo se encontrarão com Cristo. Aqueles que viveram sem Cristo se encontrarão no inferno com Satanás. Os aniquilacionistas, né, boa parte dos adventistas creem nisso, acham que no final desta vida, aqueles que são ímpios, que viveram sem Cristo, eles vão ser aniquilados. Não haverá nem esperança nem desesperança. Eles simplesmente não existirão mais. Essa doutrina é contrária às Escrituras, porque a Bíblia fala, inclusive, mais do inferno do que do céu. Existem mais textos bíblicos falando do inferno do que falando do céu. O inferno é uma realidade para a vida dos ímpios. E assim que eles fecharem os olhos nesta terra, se morrerem sem Cristo, acordarão do outro lado, no inferno. Já nós, crentes no Senhor, não por nossos méritos, nem por absolutamente nada que tenhamos feito nessa terra, nós fecharemos os nossos olhos aqui e nos encontraremos com o Senhor. Veja que a precisão do documento de fé nos ensina que não é o ser completo que vai se encontrar imediatamente com o Senhor, mas depois da morte, a nossa alma, nosso espírito vai se encontrar com Deus. Porque os corpos vão permanecer em seus leitos, como que adormecidos. Para quem fica se perguntando, né, me parece que aqui só está sendo levado em consideração aquelas pessoas que morreram de morte ordinária, que não houve, né, um estraçalhamento do corpo num acidente de avião, ou foi cremado, coisa dessa natureza. Nesses casos, como seria, pastor? Ora, todos os corpos terão exatamente o mesmo destino. Os que foram colocados numa urna funerária também se decomporão, como aqueles que padeceram no acidente. Todos terão o mesmo destino, que é o pó. E aí, quando alguém fica se perguntando como é que Deus vai juntar o pó da terra, como é que Deus vai fazer os nossos corpos novamente, porque é pó para todo lado. Imagino que o pedaço de alguém está aqui, outro pedaço está em outra cidade, porque o pó foi se espalhando. Como é que Deus vai juntar? Isso é uma pergunta tola, porque basta lembrar como foi que ele criou todas as coisas. Ele criou o homem do pó da terra. Então, quem fez isso uma vez terá dificuldade de fazer novamente? É claro que não. O Senhor reunirá os nossos corpos. O Senhor reunirá os nossos corpos com as nossas almas. Porque nós habitaremos no céu não como espíritos perambulando. Nós não somos anjos. Nós somos homens. Nós somos seres humanos. E nós habitaremos no céu corpo e alma. Nós habitaremos nesta terra restaurada, corpo e alma. E este corpo que Deus nos dará já não padecerá mais das enfermidades, das dores, de tudo isso que muitos de vocês, já têm sentido no corpo. Porque com o passar dos anos a gente começa a perceber que a nossa vitalidade já não é mais a mesma, a nossa elasticidade já não é mais a mesma, levantar-se de manhã já não é mais tão fácil, se dobrar também não é tão fácil. Deus nos dará um corpo perfeito como o de Cristo. Para que isso? Para que nós possamos viver na eternidade, cumprindo tudo aquilo que Deus nos prometeu. Nunca mais haverá dor, nunca mais haverá tristeza, nunca mais cairá uma lágrima do nosso rosto, quando os nossos corpos e almas estiverem juntos a Cristo. Que esperança maravilhosa nós ouvimos no dia do Senhor. Não é simplesmente uma mera doutrina que eu aprendo para dizer às outras pessoas, mas é a promessa que Cristo traz para o coração dos crentes em tempos tão difíceis como os nossos. Deus seja louvado por isso, irmãos. Amém.